Senhor, fala ao nosso coração hoje, nos alimenta com a Tua palavra, transforma a nossa vida, tudo isso para a glória do Teu nome. Faz assim, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês no culto da noite. Feliz. Deus tem nos abençoado muito aqui na igreja. Hoje, esse culto da noite culmina um fim de semana muito especial. O reverendo Pablo está encerrando agora, já acabou de encerrar, um cursilho feminino com 217 mulheres. E uma manhanita hoje de 960 pessoas. A gente teve um café da manhã dos homens ontem lindo e tantas outras coisas. Estou cansado, mas muito feliz com o que Deus tem feito. Amém? Essa mensagem é uma mensagem adaptada de uma outra mensagem que eu preguei ontem à tarde na Catedral da Trindade, num evento que chama Profetiza. Todo ano tem. Ano passado foi aqui na Recon, esse ano foi lá na Trindade. E uma parte do que eu vou falar, eu falei lá ontem, mas achei que era bom trazer para a nossa reflexão. É algo que eu quero desafiar você hoje. Amém? Não é simples. Então se prepare, como vocês são pessoas inteligentes, eu sei que vocês vão pegar. O autor de Hebreus, que é o texto que nós lemos, que é base dessa mensagem, ele vinha escrevendo no texto anterior, imediatamente anterior a esse que a gente leu, coisas muito difíceis de entender. Ele estava falando de um cidadão chamado Melquisedeque. Não sei se você já ouviu falar nesse nome, é um nome meio feioso. Todo respeito se tiver algum Melquisedeque aqui. Mas também se for, meu amigo, é feio mesmo, não tem jeito. Mas a gente vai chamar de mel, né? A gente vai dando um grau, né? Mas Melquisedeque. Se você nunca ouviu falar nesse nome, vá para a EBD. Fica a dica, EBD gratuito aqui de 4h15, 8h15. E está tendo EBD agora também aqui, para quem estava no culto da tarde, está tendo aqui do lado agora. Mas Melquisedeque era alguém no Antigo Testamento para quem Abraão, o nosso pai na fé, ele deu o dízimo para esse cidadão. Então, ele era sacerdote de uma ordem diferente da ordem de Zadok ou da ordem de Arão. Eu não disse que era difícil? Eu poderia prosseguir dizendo muitas coisas difíceis que o autor de Hebreus está escrevendo, mas ele mesmo para e decide exortar os seus leitores quanto à estagnação espiritual. Ele diz: vocês precisam crescer, vocês precisam entender coisas difíceis, porque a vida espiritual, em algum sentido, é semelhante à vida natural, onde a gente tem estágios de crescimento e crescer é ter saúde. Você não pode imaginar que um bebê nasça e não cresça. Se ele não cresce, é porque está faltando saúde para ele. E emocionalmente, se nós não crescemos e somos eternos e imaturos, também há doenças. E espiritualmente, nos é requerido crescer também. E parece que os leitores lá já deveriam estar com mais amadurecimento do que estavam, mas permaneciam crianças. Então o escritor desse livro, ele pede que eles cresçam, que eles fossem além dos alicerces. Não sei se você lembra bem do que nós lemos, talvez eu vá repetir um pouco o texto, mas ele diz que o povo estava fixado ou estava estagnado nas coisas elementares. Que coisas elementares? Ele fala de arrependimento, de batismo, de ressurreição, de céu e inferno. Ele chama isso de princípios básicos dos oráculos de Deus. O povo estava só nisso, enquanto deveria crescer para as coisas difíceis, aquelas que ele estava escrevendo, inclusive. Teria que ir além do básico. Então, não está escrito isso, mas é como se ele estivesse escrevendo assim. Fazendo uma tradução na minha linguagem, é como se o autor de Hebreus estivesse dizendo assim: você está arrependido dos seus pecados? Ótimo, então cresça e não peque mais. Então você já é batizado, então cresça e seja confirmado, passe a servir, faça alguma coisa. Ou então você crê na ressurreição? Ótimo, essa é a nossa fé. Então cresça e se relacione com o Deus vivo e não com o Deus morto, porque se você crê na ressurreição, Ele está vivo. Ou então você crê no céu e no inferno? Ótimo que você crê, vai para o céu. Se Dom Paulo Garcia estivesse aqui, ele ia dizer que você vai para o céu com tripa e tudo. Não, porque isso quem diz sou eu. Ele diz assim: você vai para os céus aos empurrões, não é assim que ele diz? Então,
você crê nisso, ótimo. Mas então viva assim na terra como no céu. Então o autor de Hebreus está dizendo para a gente sair do leite espiritual para entrar em alimento sólido. Isso não é fácil, não é coisa simples. A analogia é muito boa, é muito fácil. O bebê fica só no leitinho espiritual. Quem é maduro, quem é adulto, é que se alimenta de alimento sólido. Aqui na Recon, o alimento sólido é bode. Nunca vi um povo para gostar tanto de bode. E aí, hoje de manhã, eu cheguei para a mãe Anita, às 7 da manhã, tinha um bode me esperando. E eu comi, viu? Digo logo. Meu café da manhã foi bode hoje. E do café da manhã de ontem com os homens foi bode. A gente gosta de comida sólida aqui. Isso tudo culpa de Manuel. O Manuel inventou esse negócio de fazer churrasco e bode, essas coisas, e aí a gente tem que ficar com esse alimento sólido. Pega essa visão. Para que você saia do leite e se alimente de coisas sólidas, você precisa, muitas vezes, desaprender para depois aprender. Eu quero defender a tese de que você não consegue comer o leite e depois comer o sólido, porque você já está com a barriga cheia de leite, não cabe mais o sólido. Significa dizer que você precisa desaprender, parar de ouvir ou de fazer coisas que talvez tenham sido boas, importantes para a sua caminhada no começo, mas que agora já não cabe mais as mesmas coisas, já não cabe mais os mesmos textos, os mesmos hábitos, as mesmas estruturas de 2, 3, 4, 5 anos atrás. Você é cristão há 6 meses e faz a mesma coisa, há 1 ano e faz a mesma coisa, há 10 anos e é o mesmo hábito. Como é que você vai crescer se o seu alimento é só o mesmo? Ah, pastor, mas isso foi tão bom para mim, no começo foi tão bacana. Sim, mas foi no começo. Tem que substituir. Tem que tirar algumas coisas para depois colocar outras. Como ontem a minha palavra era para majoritariamente jovens, aí eu quis dar uma de jovem. Eu toda vez erro quando eu dou uma de jovem. Porque toda vez que eu fico arrumando uma analogia para parecer mais jovens, os meus filhos jovens dizem: pai, isso é queima filme. Não faz isso. Tu estás se queimando. Aí ontem eu fiz isso. Mas vocês não são tão jovens, eu posso dizer. Eu ontem estava pensando assim, que é como quem vai limpar o celular. Aí depois meu filho disse que não existe mais isso, só eu faço isso. Que é quando eu acho que está com muita foto, muito aplicativo, muita coisa. Antes de eu baixar mais coisas, eu faço uma limpeza. Só sou eu que faço isso, pelo amor de Deus. Eu saio apagando foto. Apagando, eu vou lá no WhatsApp e tiro, porque o povo fica mandando mídia para mim, como se eu tivesse tempo para assistir. Não tenho, mas fica carregando meu celular. Aí eu vou apagando as coisas. Mas é mais ou menos isso. Você abrir espaço na sua fé, abrir espaço no seu entendimento, na sua rotina. Para abrir espaço tem que tirar coisas, tirar hábitos, ainda que sejam bons, inclusive. Não estou falando de coisa ruim necessariamente. Aliás, eu estou falando de coisas boas, para substituir por outras mais profundas, mais sólidas. Amém? Como é que é isso na prática? É gente que, de fato, aprendeu coisas boas, viveu experiências boas, mas por conta disso acha que é perito na fé e na espiritualidade e no cristianismo. E aí se apega a certezas que são ainda muito elementares. E hoje eu quero fazer um desafio, difícil de fazer, mas eu estou acreditando na maturidade de vocês, que é pedir para vocês largarem certezas antigas. Eu vou explicar melhor. Tenha paciência. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 2, Pedro está dizendo para a gente desejar o puro leite espiritual. Desejar o puro leite espiritual. Eu acho tão bonito isso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 1 a 3, foi o texto que eu preguei agora à tarde, num outro sermão que eu preguei agora de tarde. Ele diz que queria dar alimento sólido aos coríntios, mas não deu, porque eles eram carnais e ainda estavam no leitinho. Então Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, e o autor de Hebreus fala sobre isso, nesse texto que nós lemos. E alguma parte só, eu vou repetir, de Hebreus 5, 12 a 14 ali. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, diz o autor. Vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam que alguém lhe ensine as primeiras lições. Quem precisa de leite é criança, não tem experiência para saber o que é certo ou errado. A comida do adulto é sólida, pois pela prática da justiça sabe a diferença entre o que é bom e o que é mal. Dá para você observar o que é que Paulo, o que é que Pedro e o que é que o autor de Hebreus está dizendo?
Ele está dizendo que nós precisamos desejar, querer algo um pouco mais profundo, algo um pouco mais sólido. Porque muitos de vocês, irmãos, já deveriam ser mestres. Alguns de vocês já deveriam estar liderando um discipulado, dando aula na EBD. Vocês já deviam estar plantando outras igrejas. Vocês já deveriam estar com conhecimento para abençoar a sua família e o seu entorno, muito mais do que estão hoje, porque ainda vivem uma rotina do começo. É aquele camarada que fez um encontro de jovens e adorou e fica nisso, especialmente o cursilista. O cursilista ama o cursilho, e eu também amo o cursilho. Acabei de vir e estou impactado com o que a gente viveu nesses últimos dias, nesse cursilho feminino. Mas se você só faz isso, só lê isso, tudo que você faz é o estudo daquelas decúrias, tudo que você faz é passar aquele fim de semana servindo, ou trabalhando, ou levando gente para o cursilho, você não tem espaço para coisas sólidas, para coisas um pouco mais profundas. E você, o que é pior, você fica perito nas coisas boas, saudáveis e importantes do começo da caminhada, e você fica com tantas certezas, que as certezas lhe atrapalham de ouvir outras coisas que você nem quer ouvir, porque está tão certo de algumas coisas, que o resto você não importa mais. Será que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que eu sei que é um negócio que requer um autoconhecimento, requer uma reflexão um pouco maior. Muitos deveriam ser mestres, mas insistem no leite espiritual, porque dá menos trabalho. O sólido, mastigar, ruminar, isso dá um trabalho maior. E eu quero dificultar um pouquinho mais para você ainda hoje, se é que é possível. Quem está no leite tem certeza demais, e aí não tem abertura para os mistérios da fé. Meu irmão e minha irmã, nem eu, nem nenhum líder daqui ou de qualquer outro lugar, nem você, tem resposta para tudo. Desconfie de quem tem resposta para tudo. Desconfie daquele que é tão seguro sobre todas as coisas, daquele que não chora diante da morte, do sofrimento de alguém. Desconfie daquele que tem respostas para todas as perguntas existenciais da vida. Desconfie daquele que não tem empatia porque está tão certo, está tão seguro da fé, daquele super-homem espiritual, daquela mulher maravilha que não só aparenta saber todas as coisas, como cobra que você saiba todas as coisas. Esses dias eu tive, aliás, isso acontece na vida do pastor, isso é normal, mas eu estou impactado porque foi domingo passado, né? Domingo passado eu fui participar do sepultamento de uma pessoa muito querida daqui da igreja, filho de um casal muito querido aqui da igreja, filho de Laércio e de Fernanda. E a vida desse casal é uma inspiração absurda, porque eles têm uma fé, uma vivência comunitária de muitos anos aqui na igreja. Desde o começo eles são líderes muito valorosos aqui da igreja. E eu impactado demais, porque é um sepultamento, todo ele é muito doloroso. E assim, para mim, eu imagino que para todo mundo, menos para o pastor Técio que está de férias, se estivesse aqui ia estar rindo. Técio é bom de fazer sepultamento, eu sou péssimo de fazer sepultamento. A pior coisa para mim é fazer, eu não sei fazer sepultamento. E Técio é muito bom, e Técio não estava nem lá para me ajudar, porque Técio estava no retiro de casais no dia, e eu vim para fazer um sepultamento que eu achei que ia ser muito mais doloroso do que foi, porque quando cheguei lá, eu encontrei com um pai e uma mãe cheios de fé, e cheios de consolo do Espírito Santo. Mas teve uma hora, naquele dia, e também sexta-feira, no culto em memória aqui, que eu tive que pegar essa mãe lutada do lado, e disse a ela assim, mas isso é por puro medo meu e empatia minha, eu agarrei ela pelo braço. Tinha hora que ela dizia assim no domingo, e durante a semana, ela dizia assim para mim, pastor, eu sei que Deus está cuidando dele, eu sei que, ela dizia toda a fé dela, que é a minha fé, e a fé na ressurreição, e ela estava lá dizendo que estava consolada. Aí tinha hora que ela dizia assim, mas tem hora que a minha fé falha, e tem hora que eu pergunto por que foi desse jeito, e por que foi agora, e eu notei que ela estava se punindo, porque estava com esses sentimentos, e eu peguei ela pelo braço, botei ela do lado, escondi ela de alguém, e disse, minha amiga, pelo amor de Deus, se permita chorar, se permita duvidar se for o caso, agora é tempo de luto,
Nós não temos que ter todas as respostas e ser aquele super-homem, aquela mulher maravilha que tem que ser forte para dizer para os outros que a gente tem que ser forte. Como se a gente soubesse coisas que a gente não sabe. Porque na fé, na vida, há mistérios que a gente não vai conhecer. Porque Deus nós não vamos compreender nunca. Deus é Deus, senão Ele não era Deus. Ele não é cognoscível completamente, só aquilo que Ele quer revelar. Mas Ele é muito maior do que nós. Ele é eterno, nós somos limitados. Não dá para a gente compreender a mente de Deus. Só aquilo que Ele nos quer revelar. Então não adianta a gente querer ter todas as respostas, porque isso não é sábio e isso não nos ajuda a crescer. Porque a gente fica agarrado em certezas, agarrado em frases de efeito, agarrado em chavões superficiais. Meu Deus, que palavra veio na minha cabeça horrível, não vou nem dizer. Mas pequenos. E quando Deus quer nos dar coisas mais profundas, mais misteriosas, porque tem que ter mistério na fé. Eu quero crer muito que o Espírito Santo está falando com vocês, porque eu sei que isso não é fácil. Quando você é novo, você aprende uma coisinha só, lê um livro da Bíblia, ou lê um outro livro, alguma coisa, você acaba achando que já sabe tudo, e aí cria preconceitos. E alguns preconceitos sejam conceitos bons, inclusive também, conceitos também, não só preconceitos. Mas aí o que é que acontece? Eu vim aqui para dizer isso a você. A frase do meu sermão vai vir agora. Eu falei muita coisa, vou falar outra coisa para encher uma linguicinha, mas o que eu quero dizer mesmo é isso aqui. Você sabe tanta coisa, acha que sabe tanta coisa, que você não deixa Deus lhe surpreender. E eu quero que Deus surpreenda você. Eu quero que Deus me surpreenda. E eu quero que Deus surpreenda você. Porque nós cremos num Deus que pode nos surpreender e deve todos os dias. Porque Ele é maravilhoso, grande, sublime. Na sua vida tem lugar para o mistério. Tem lugar para você não saber. Tem lugar para um de repente de Deus. Será que você está aberto para isso ou você está fechado? Para você, Deus só age, só fala, se for no concílio, no culto, desse jeito, nessa igreja, com essa metodologia, ou como diria o meu reverendo Marcondes, se estivesse pregando, ele ia dizer, se Deus só falasse para quem é de classe média alta, da zona sul do Recife. Se a pessoa falar com português errado, não é Deus. Se a pessoa tiver com uma tradição de igreja diferente da sua, não é Deus. Se ela falar num tom de voz, no oitavo acima, não é Deus. Se for gritando demais, não é Deus. Se for gritando de menos, não é Deus. Deus só fala do jeito que você embrulhou Deus. Deus só é aquilo que você estudou de Deus. Como é que Deus pode entregar mais a você alimento sólido e não só o leitinho, se você não se permite ser surpreendido, se qualquer coisa que vem fora da normalidade entre aspas, daquilo que você se acostumou e não quer largar, você rejeita imediatamente. Fariseus e saduceus na época de Jesus sabiam tudo da lei, participavam do templo, viram Jesus e não se renderam. Por quê? Porque eles tinham muitas certezas. Os fariseus e os saduceus sabiam muito, e nas certezas dele não cabiam um Messias sofredor. Não coube Jesus na interpretação deles. Por acaso alguém aqui assiste The Chosen, como eu? Oh, uma boa parte, vamos fazer propaganda. Se você não assiste The Chosen, vamos assistir The Chosen. Pelo amor de Deus, é bom demais. É bom demais. Estou ganhando nada para dizer isso. Devia até pedir uma comissão, né? Mas eu assisto The Chosen, para quem não sabe, The Chosen é uma série. Tem na Netflix, tem na Prime, eu acho, até no YouTube, eu acho de graça deve ter. E é fantástica. Mas eu morro de pena quando aparecem os fariseus, os escribas e os saduceus. Eu fico morrendo de pena. Tem gente que tem raiva. Eu tenho pena. Porque aquele povo era religioso. Aquele povo queria agradar a Deus com as obras, com os ritos, com as tradições dos rabinos e do templo. E Jesus estava lá, o Filho de Deus, o Messias, Deus, homem, na frente deles.
Mas porque não era no embrulho que eles queriam, não era do jeito que eles achavam, daquilo que era revelado a eles, eles rejeitaram. Então morro de pena. Do mesmo jeito que eu tenho pena de cristãos daqui e de outros lugares que eu conheço, tão apegados à doutrina, tão apegados à forma de culto, à estética, a tradições, a politicamente correto ou incorreto, o que for, e que não reconhece os caminhos de Deus, que são caminhos misteriosos, e nem querem reconhecer, e nunca serão surpreendidos por Deus. Que não seja você. Que eu esteja pregando para um povo que quer e deseja e vai orar. Spoiler do final do sermão, vamos orar para Deus nos surpreender. Amém? Eu me lembro que eu sempre fui do reteté. Se você não sabe o que é do reteté, então é porque você não é do reteté, né? Oh, é sapatinho de fogo. Eu sou crente carismático, estudei no seminário pentecostal, sempre fui, nunca neguei. E eu muito novo é esparro, né? Mas uns 20 anos atrás eu era novo, eu já sou novo ainda. Eu estava, não é nem 20 anos atrás, um pouco menos, acho que 18, não sei. Marcondes sabe mais do que eu da minha vida do que eu, mas eu era da Visão Mundial ainda e fui para uma reunião em São Paulo. E a reunião era numa igreja muito boa, que eu não conhecia, hoje sei que é muito boa, mas na época eu não conhecia. E disseram, ó, a gente vai para um culto naquela igreja. Eu procurei saber como era a igreja e descobri que a igreja era uma igreja bem tradicional. Uma igreja que era proibido bater palma, era uma igreja que não tinha guitarra, não tinha um baterista mizinguento desse que a gente tem, que esse baterista da gente é um mizinguento. Não tinha, não podia. Era uma igreja bem tradicional. E eu fiquei meio irritado, cheio de igreja boa que eu queria ir em São Paulo, e eu do fogo, cheio de igreja do fogo lá para eu ir, e eu tinha a minha lista, e dizia, minha gente, éramos uns 15 ou 16, eu dizia, vamos fazer essa reunião da gente, vamos para esse culto, naquela igreja, ou naquela igreja, ou naquela igreja. Não, já falei com o pastor, os líderes que eram de outros estados que estavam lá comigo, a gente vai para tal igreja, e eu fui todo morgado, dizendo, pô, Deus não vai falar comigo, né? Pelo amor de Deus, uma igreja daquela que o cara não pode nem, para ficar em pé, uma reverência, não pode bater uma palma, se eu gritar um aleluia, glória a Deus, me expulsam dali, e eu sou daquele que gosta de gritar aleluia, glória a Deus, não dava. E eu fui cheio de preconceito, e quando cheguei lá, tinha uma orquestra, não era uma banda de louvor, era uma orquestra tocando. E eu fui com aquela cara meio de abuso e tudo, meio que para olhar as coisas, e depois quando chegar em Recife, ligar para Marcondes e reclamar de tudo que eu vi. Mas não precisou nem começar o culto direito. Quando a orquestra deu a primeira nota, o Espírito Santo me tomou. E eu disse, Deus, o Senhor está aqui, e eu sou um besta. Completo, me senti completamente surpreendido, e era como se Deus estivesse me dizendo, filho, eu estou em todo canto, deixa dos teus preconceitos, para com os teus invólucros, para com esses preconceitos que tu tem, me encontra, e tu vai me achar, me busca, e tu vai me encontrar. Deixa eu te surpreender, foi um dos cultos mais lindos que eu já participei. Eu não podia gritar, eu fiquei me aguentando, eu saí com bruxismo, com vontade de gritar glória a Deus, com vontade de gritar um aleluia, mas não podia, mas eu estava me derramando em lágrimas. Teve uma hora que deixaram o povo ajoelhar, eu ajoelhei, aí eu disse, pronto, aqui pelo menos eu faço alguma coisa, porque eu preciso me movimentar, eu sou do movimento, entendeu? Eu preciso me movimentar, aí eu ajoelhei pelo menos, porque a espiritualidade do leitinho, que o autor de Hebreus está dizendo, a espiritualidade que está apegada aos começos, que não desapega e não consegue ter nada, é uma espiritualidade que talvez inconscientemente, muitas vezes conscientemente, é uma espiritualidade que quer controlar Deus, como se nós fôssemos Deus. Então a gente controla o que a gente acha que é de Deus e que não é, e Deus, querendo ser Deus na nossa vida, nós não o reconhecemos, porque queremos controlar todas as coisas. Eu não quero que vocês tenham dúvidas sobre Deus, eu não quero que vocês tenham dúvidas da sua salvação e da existência de Deus, mas eu quero sim que vocês duvidem de algumas certezas, eu quero que vocês duvidem de alguns ensinamentos da vida inteira, que seu pai, sua mãe, sua avó, sua escola, para que vocês se permitam ser surpreendidos pelo Senhor. Amém? Deixa eu te contar um negócio. Pedro, o apóstolo, ia ficar até hoje pregando só para judeu, se ele
não tivesse recebido uma visão extraordinária espiritual enquanto orava. Ele teve uma visão de um pano vindo do céu, cheio de comida que o judeu não podia comer, e uma voz mandava ele comer, e ele dizia, não posso comer porque isso é impuro, e a voz mandava ele comer. Ele entendeu que o evangelho não era só para o judeu, e por conta dessa visão espiritual extraordinária, que surpreendeu Pedro, ele começou a pregar para os gentios, e ele batizou um romano logo depois. Se não fosse pelo de repente de Deus, por uma surpresa que quebra os preconceitos, Paulo, e até hoje, está perseguindo cristãos, porque ele era um religioso, um fariseu bom, daquele que estudava e achava que estava fazendo isso para Deus, em nome de Deus. Não era por mau caratismo, não era por Satanás, não era por nada, era por Deus que Paulo estava querendo encarcerar, prender cristãos. E não fosse por um de repente ele ter caído no chão, ouvido a voz de Jesus dizendo, Saulo, na verdade, por que me persegues? E aí então ele se transforma e vira o apóstolo dos gentios, escreve quase metade do Novo Testamento, e a razão de eu e você estar aqui, nós que somos gentios, porque ele foi surpreendido pelo Senhor. Quando é que você vai se permitir ser surpreendido? Cair no chão e ouvir a voz de Deus? Ter uma visão espiritual como Pedro teve? Se você nem quer, se você nem busca, se você se satisfaz com um culto litúrgico que alguém lê, alguém prega, você canta um pouquinho, vai, e não mexe em mais nada na sua vida. Se você nem quer que Deus surpreenda você, se você prefere controlar a sua experiência espiritual, para que Deus só exista nesse tempo que você separou para Ele. Ele é mais do que isso. E Ele quer mais do que você. Ele quer você inteiro, inteira. 24 horas por dia. Ele quer mais do que você passa tempo no celular. Ele quer mais do que você gosta do seu time de futebol. Alguém sabe quanto é que está o jogo do Santa, João? Porque o baterista é também tricolor e eu sei que essa hora já deve ter alguma coisa. E olha que eu nem sou, mas eu estou nervoso pelo tricolor, tu acredita, 0-0. Eu estou nervoso pelo Santa Cruz, acredite. Eu sou desse. Irmãos, há certezas que precisam ser repensadas. Abra para o mistério da fé. Eu fico feliz de vir para cá hoje de noite, orar por vocês, por vinho novo, por quedas necessárias, por visões espirituais. Eu vou fazer uma oração por você, que talvez você não faça por você mesmo, mas não estou nem aí se você vai fazer, eu vou fazer por você. Se você não quiser dizer amém, é um problema seu. No mundo tem dois tipos de problema, um é meu, o outro é seu. Eu vou orar, para se necessário for, Deus fazer você cair no chão, como Paulo. Eu vou orar, para se necessário for, Ele incomodar você, e incômodo é incômodo mesmo, se necessário for, para que você fique aberto, e Ele lhe surpreenda. Eu vou orar para que você substitua, e aí meu amigo, eu daqui não sei, só você sabe qual é o leite espiritual que você não quer largar, porque você só quer o leite. Você sabe, eu vou orar para que o Espírito Santo mostre a você diretamente, sem necessidade de nenhum intermediário, para você saber, eu tenho que largar isso, que é bom, mas eu preciso de outra coisa sólida, mais profunda. Amém? Será que você está disposta a aprender? Melhor, será que você está disposta a desaprender? Eu creio, oro que sim. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar, eu quero gastar um tempo de oração com vocês. Senhor, na Catedral da Reconciliação, nessa noite, eu oro para que o Senhor traga amadurecimento para a nossa fé. Eu oro por alimento espiritual sólido. Eu oro, Senhor, para que cada irmão e cada irmã que está aqui faça o discernimento na sua vida sobre o que deve deixar, o que deve substituir, com o que deve substituir. A Tua palavra vir e surpreender, fazer crescer, trocar
crianças espirituais e carnais por discípulos espirituais, fortalecidos pela palavra, através do Espírito Santo. Senhor, eu oro para que o Senhor forme o teu caráter, Jesus, na nossa vida. E que, se preciso for, na vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui, e os que estão porventura ouvindo pela internet, eu oro para que o Senhor faça o que for necessário para chamar a atenção deles, para mexer na estrutura deles, na rotina, tirar eles desse pseudo-controle, para que eles sejam controlados por Ti, para que nós sejamos controlados por Ti. Muda as certezas de cada um de que está aqui individualmente, as minhas também, e faz isso também corporativamente na nossa igreja, para que certezas da nossa igreja, se necessárias forem, que caiam por terra, para que a gente tenha mais alimento sólido, proteína espiritual, crescimento sustentado na Tua palavra. Tu és a nossa palavra. Faz essa obra, Pai, que homem nenhum pode fazer, oratória nenhuma pode fazer, só o Teu Espírito Santo é que mexe nas estruturas, quebra orgulho, quebra certezas, só o Teu Espírito Santo vai profundamente na nossa alma, na nossa mente, produzir aquilo que precisa ser produzido. E é por isso que nós oramos, e é por isso que nós nos rendemos a Ti nessa noite. Faz essa obra, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bode e churrasco espiritual para essa igreja, em nome de Jesus. Amém.